Olá, querido irmão e irmã. Você está no canal Bíblia Sagrada, Sã Doutrina Equilibrada. Nesse vídeo estarei reagindo ao posicionamento de dois ex-obreiros da IPDA sobre o planejamento familiar ou o evitar filhos. O irmão Tiago Souza e o irmão Levi Longaray eram obreiros da IPDA e tiveram uma longa caminhada nessa denominação. Existiam obreiros que pregavam aos casais que era ou é pecado evitar filhos, ou seja, para eles era errado planejar família. Mas, felizmente, dentro dessa denominação, tinha muitos obreiros equilibrados. E aqui no YouTube temos o irmão Tiago Souza e o irmão Levi Longaray como exemplos do que é ser equilibrado. A melhor coisa é ouvirmos a opinião de quem já congregou em uma denominação que já foi referencial em sã doutrina, ainda que fosse extremista em algumas áreas. Lembrando que esses dois irmãos são casados e têm filhos. E você que está assistindo esse vídeo, tome cuidado, porque no YouTube existem 4 tipos de crentes extremistas pregando tal doutrina. O primeiro grupo que encontramos de crentes extremistas são aqueles frustrados em seu relacionamento que não deu certo ou foram abandonados pelo cônjuge. Esses, às vezes, têm 2 a 5 filhos e, como já estão separados e não têm vida sexual ativa, abraçam essa sã doutrina que, para eles ou elas, é conveniente. Certa vez vi uma irmã aqui no YouTube falando que evitar filhos é pecado, mas depois que vi alguns vídeos dela, descobri que ela separou do segundo marido porque estava em pecado. Daí então, não podendo voltar ao primeiro e vivendo uma vida frustrada na área sentimental, passou a pregar isso como se fosse uma verdade, ou seja, que evitar filho é pecado. Aí fica fácil para ela impor essa doutrina como verdade aos demais casados, já que ela pode cumprir essa doutrina com facilidade, já que não é casada mais, está vivendo uma vida de separada, né? Uma vida de mulher sem marido. Aí fica fácil de cumprir tal doutrina. Em segundo lugar, temos os viúvos, aqueles que um dia foram casados, mas infelizmente perderam o seu cônjuge. E provavelmente tiveram até 5 filhos, né? Beirando ali ao 10º filho, ou às vezes tiveram apenas 1 ou 2 filhos, e essa pessoa que está em estado de viuvez passa a pregar e ensinar isso aos demais casais. Ou seja, é muito fácil pregar isso aos demais casais quando se não está vivendo ou tendo uma vida sexual ativa. Aí fica tudo mais fácil. Em terceiro lugar, os que são solteiros ou escolheram viver sozinhos. São os tipos de crentes que não casam, mas querem impor essa regra aos casados, concordando com essa doutrina, mas não vivem tal doutrina. Aqui no YouTube vi um canal de sã doutrina de uma jovem da IPDA dizendo que não quer casar e quer viver para Deus, mas impõe essa doutrina aos demais casados. Como que pode isso? O grande detalhe é que ela não tem filhos, e mesmo assim diz que evitar filhos é pecado. Vê se pode uma coisa dessa. Em quarto lugar, os que têm algum tipo de dificuldade para gerar, ou seja, os inférteis. O que mais vi no YouTube foram pastores que, com sua esposa, têm algum problema de saúde para reproduzir, dizer que é pecado evitar filhos. Olha só que coisa incoerente. Daí vivem a orar para Deus, pedindo a Deus um filho. Então o Senhor atende a esse casal, às orações desse casal,
e esse casal tem de 1 a 2 filhos com dificuldade. Daí então, esse pastor que eu vi aqui no YouTube, é pastor, obreira, ou seja lá quem for, mas eu vi um pastor usando a sua experiência pessoal como regra para todos os casais. Aí, certa vez eu vi esse pastor falando isso, e ele tem apenas 2 filhos. E ele disse que teve que orar muito para que Deus desse esses filhos a ele, já que sua esposa era e é ainda infértil, porque teve esses filhos com dificuldade. Daí então, o mesmo pastor usa sua experiência pessoal para dizer que evitar filhos é pecado, mas o mesmo só tem apenas 2 filhos. Mas se esse fosse fértil, com certeza não iria usar esse argumento ou pregar essa doutrina, já que a mulher, a esposa dele, no caso, com todo respeito, teria um filho por ano. Olha só, eu duvido muito que essas pessoas consigam pregar essa doutrina se elas viverem intensamente essa doutrina, não apenas em palavras. São esses, irmãos, esses 4 tipos de crentes espalhados no YouTube, impondo essa doutrina a todos que procuram canais de sã doutrina. E a maioria não tem mais do que 5 filhos ou 7, nunca ultrapassam o número 10 em quantidade de filhos, ou nunca tem mais de 15 filhos. E isso é bobeira de muitos. Aí eles passam a pregar isso aí, mas eles não vivem nada. Vamos agora ouvir o irmão Tiago Souza, com sua visão aqui do que é um planejamento familiar, sua visão sobre essa história de que evitar filhos é pecado. Vamos acompanhar aqui. Glória a Deus. Outra coisa que eles batem muito e dizem ser pecado. Outra coisa sobre a questão de filhos. Deus não obriga nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, Deus não vai obrigar, é obrigado a ter filho. Quando Deus mandou procriar, multiplicar, a terra estava o quê? Vazia. Quando Deus mandou multiplicar, a terra estava vazia. Parece que é algo difícil de entender, mas infelizmente muitos cristãos antigos não conseguem aceitar que essa é a verdade bíblica. Se o casal tem um filho, já podemos dizer que é uma família completa. Em momento algum, Deus afirma que tem que ter 10 filhos para ser família completa. Sabemos que Deus deu essa ordem para que a raça humana enchesse a terra, e não uma ordem para que os casais tenham um monte de filhos. Será que é difícil entender isso? O irmão Tiago Souza está certinho. Se essa foi uma ordem para todos, então quem tem idade avançada e não é pai ou mãe está em pecado. O apóstolo Paulo não era casado, então poderíamos dizer que ele estava em desobediência, já que não casou para gerar muitos filhos. A terra hoje está o quê? Cheia. Só a China tem 2 bilhões quase de pessoas. O Brasil tem 200 mil pessoas. Então, por exemplo, eu não posso afirmar que um casal que decide evitar filho, ele está em pecado. Não. Às vezes esse casal decidiu evitar filho porque não tem condição nenhuma de cuidar, não tem condição nenhuma de sustentar, não tem condição nenhuma de tratar. O que mais tem é irmãos da IPDA falando que se o casal tiver um filho por ano, Deus vai sustentar. Isso é uma mentira descarada, porque, na verdade, quem cuida ou ajuda a criar os filhos é os parentes, que sempre ajudam a suprir necessidades básicas, ou até mesmo essas famílias vivem sendo sustentadas pela igreja, recebendo cestas básicas. Pense
porque situação humilhante é para o pai dessas famílias, ou pai de família. Na mente ignorante de alguns crentes antigos, é normal viver em aperto financeiro, porque você só vai ser melhor para Deus se estiver passando necessidade e com um monte de filhos. Parece que quanto mais sofrer, melhor. Só que a colheita dessa escolha é terrível com o passar dos anos. Quando chegam quase no final de sua vida, dizem que Deus sustentou todos os filhos, mas se fôssemos investigar como aconteceu esse sustento, chega a ser escandaloso. Isso tudo era feito para atender à vontade de pastores antigos, quando, na verdade, esses não tinham mais que 3 ou 5 filhos. Uma coisa era certa: antigamente, quem casava e não tinha um filho atrás do outro era mal visto por obreiros, mas também tinham aqueles casais que não iam na conversa desses obreiros sem ética. Muita coisa não muda, já que existem igrejas pseudo-cristãs que forçam líderes a fazer vasectomia ou laqueadura, no caso das mulheres. Enquanto nessas igrejas extremistas forçavam, através de pregações, que os membros não evitassem filhos, essas igrejas liberais já impõem como ordem, como uma lei, que esses pastores, para serem pastores, precisam fazer vasectomia, no caso, para que eles não gerem filhos, para não atrapalhar a sua vida ministerial. Socialmente, essa decisão trazia um desgaste mental e físico aos casais que congregavam na IPDA ou em qualquer igreja extremista da época. Criar filhos não é apenas dar arroz e feijão, mas é preciso não deixar faltar alimento de qualidade, um bom ensino, roupas, calçados, lazer, entre outras coisas que as crianças precisam. As crianças precisam de qualidade de vida, mas para os crentes mais antigos, para eles o que importava era ter apenas o alimento para a sobrevivência dos filhos, e continuavam gerando filhos, e os problemas só aumentavam. O pai que trabalhava fazendo horas extras e quase não tinha tempo para os filhos, e os filhos cresciam sem ter a presença do pai. E esse mesmo pai, além de trabalhar muito para ganhar um pouco a mais no final do mês, ainda tinha que dar dízimos e ofertas, e nem sempre, quando precisava ou solicitava por ajuda, a liderança correspondia com o socorro, garantindo cesta básica todo o mês, se caso esse pai ficasse desempregado. Não estou dizendo que isso acontecia, mas tudo indica que essas pessoas passavam por isso. O pai cristão vivia apenas para o sustento da família e ainda tinha a responsabilidade como obreiro na igreja. Esse tipo de vida gerava um desgaste físico enorme, além de sempre estar cansados mentalmente, com tantas preocupações em casa e com a igreja. Quantos não desviaram por grandes desgastes e pressão em que sofriam? Porque quanto mais filhos vinham ao mundo, mais trabalho tinha no cuidado desses filhos. Mães cristãs que eram obreiras na igreja trabalhavam muito mais que o marido, porque quanto mais filhos tinham, os trabalhos domésticos duplicava. Além de ter responsabilidades na igreja, tinham muito mais em casa. Pensem só como não era uma vida turbulenta a vida dessas irmãs. Não tem estrutura psicológica para cuidar de filho. Tem que ter estrutura psicológica. Às vezes é um casal que decidiu se separar para viver viajando, pregando evangelho, ganhando alma.
Isso que o irmão Tiago sempre fala quando toca nesse assunto faz muito sentido. Se o casal é missionário ou vive viajando fazendo a obra, como terá tempo para cuidar dos filhos? E mesmo que tivesse, seria trabalhoso demais, e também a vida das crianças seria uma bagunça. Tá entendendo? Então, cada caso é um caso. E se Deus quiser que a pessoa tenha filho, nada impede, irmão. Não tem método que vai impedir Deus de operar, não. Não tem método que vai impedir Deus de operar, não. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu e a Camila, nós evitamos filho? Não. Né, Camila? Camila não toma nada. Eu não faço uso de nada. Camila também não. Mas é a minha fé. Eu tenho uma comunhão com Deus. É a minha comunhão com Deus. Mas nem todo mundo tem essa comunhão que eu tenho. Se você é fértil, a esposa é fértil, de repente você não tem uma comunhão, não tem essa fé, aleluia, para não fazer uso de nada, vai vir um fio atrás do outro. Vai vir um atrás do outro. Vejam aí o irmão Tiago como exemplo. Ele poderia usar essa fé dele para impor como fé para os demais. E esse foi o erro de muitos obreiros da IPDA. Eles tinham essa fé e colocavam essa fé deles como verdade absoluta, sendo um fardo assim, um fardo pesado aos casais. O irmão Tiago está certo nesse ponto. É a fé dele. Aleluia. Entendeu? Mas não é porque eu tenho uma determinada fé que todo mundo tem que ter a fé que eu tenho. Eu não posso colocar isso como sendo pecado. Agora, o pecado é o quê? Qualquer método que seja abortivo é pecado. Qualquer método que seja abortivo é pecado. Por quê? Homicídio, assassinato, tá tirando uma vida. Exatamente. Se você vai fazer uso, por exemplo, da pílula do dia seguinte ou faz uso do DIU, ambos são métodos abortivos. Portanto, é pecado. O irmão Tiago disse aí, o que é abortivo é pecado, tá certo. E o DIU e a pílula do dia seguinte, segundo a ciência aí, segundo as atualizações, são métodos abortivos, segundo a ciência, não é a minha opinião. Agora, qualquer método que não seja abortivo não é pecado. E pode vir esses irmãos, esses fariseus, falar que é pecado. Olha a vida deles. Olha a vida deles. Tem um filho. Um filho. Um, dois. Então eles não transam com a mulher deles. Pronto, falei. Falei. Por incrível que pareça, a lógica é essa daí, que o irmão Tiago expôs. Esses crentes que dizem que são muito santos ou que buscam uma vida de santidade beirando o fanatismo e extremismo, vivem dessa maneira, não sabendo eles o risco que estão correndo. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios, diz que o casal não pode ficar sem ter relação sexual por muito tempo. Ou seja, o sexo dentro do matrimônio é uma proteção contra a prostituição. Por isso, Paulo disse que o casal, em comum acordo, deveria tirar um tempo para orar e jejuar, e logo depois voltar a ter intimidade novamente, para que o casal não ostentasse. Paulo não estipula quanto tempo o casal deveria ficar separados para buscar a Deus. O apóstolo não se intrometia no relacionamento alheio, ele apenas orientou aos casais cristãos, porque tinham cônjuges que se diziam estar glorificados ou achavam que eram como os anjos, entenderam errado aquilo que Jesus estava ensinando ou que ensinou, ou pensavam que, pelo fato de viverem como anjos, achavam que deveriam negar o prazer ao próprio corpo e, assim, pensando somente em si, prejudicava o cônjuge. Por isso, Paulo disse que o corpo da esposa não é dela, mas é do marido, e igualmente o corpo do marido não é dele, mas é da esposa.
E, para resumir isso aqui, quem muito fala sobre evitar filhos e viver uma vida de santidade são muitos aqueles idosos já, obreiros idosos que não têm mais vida sexual ativa, obreiras idosas também, pessoas que estão separadas, que não têm vida sexual ativa, solteiros que não têm vida sexual ativa. São esses tipos aí que eu até citei no início do vídeo, que são pessoas que não têm vida sexual ativa e querem impor tal argumentos como verdade. Por isso o irmão Tiago está certo. Eles não transam e querem impor algo, só se essas pessoas estiverem vivendo dessa maneira, para poder impor algo pesadíssimo a pessoas casadas que têm uma vida sexual ativa. Está certo o irmão Tiago em seu argumento. Então eles não têm relacionamento com a mulher deles. Porque entra ano, sai ano, ele está virando oi e só tem um filho. Só tem 2 filhos. Tá entendendo? Meu caso e da Camila, por exemplo. Ela não evita, eu não evito. Se eu evitasse, eu não tinha por que esconder isso, porque isso não é pecado. Mas é porque Deus está dando graça. Miguel já tem 3 anos, lá vai para 4. Para 4 anos. Miguel já lá vai em janeiro. Mas, porque Deus não quer agora. Tá dando graça. Eu tenho uma comunhão com Deus. Glória a Jesus. Tabelinha funciona? Nem sempre. Não é isso aí, não é seguro, não. Se você for usar a tabelinha, você vai ter relação com a sua mulher só naquele tempo da tabelinha ali. E isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Sabe? Olha só, é antibíblico ficar dependendo de tabelinha. Porque se você ficar dependendo de tabelinha, você vai ter relação com a sua esposa só naquele momento lá, que chegou a data lá da tabelinha. Tá estranho? Porque o que o apóstolo Paulo disse? Para o casal não separar de corpo. Então, o sexo dentro do casamento, ele pode ser desfrutado. O sexo dentro do casamento não é pecado. Infelizmente, tem muitos obreiros solteiros ou separados, pregando de tal forma como se o sexo dos casados fosse pecado. Chega a ser um absurdo. Independente que se é para fazer filho ou não, o sexo dentro do casamento não é pecado, nunca foi pecado e nunca será pecado. Apóstolo Paulo disse assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios 7, esqueci o versículo. Não vos desfraudeis um do outro, não vos priveis um do outro, a não ser por consentimento, concordância, para vocês separar e aplicar a oração. É o que nós estamos fazendo, jejuando e orando. Se você está jejuando e orando, você vai ter relacionamento, ter intimidade física? Não vai, por quê? A carne não vai pedir. A carne não vai pedir. Você está fraco, você está orando, você está jejuando. Aleluia. Mas o que Paulo disse? Quando acabar o período das orações, dos jejuns, volta novamente a ter o contato físico, íntimo, para Satanás não vos tentar por causa da vossa incontinência. O que é incontinência? É o mesmo que abstinência, ficar sem. Então, um casal casado que não tem relação, que está sem, o diabo vai tentar ele. Vai tentar essa irmã, vai tentar esse irmão, e é aonde vai entrar as traições, os adultérios e as prostituições. Tá? Então, sexo dentro do casamento não é pecado. Agora vamos ouvir o comentário do irmão Levi Lungaray, do canal Bíblia em Foco, que soltou esse comentário para deixar bem claro para os crentes extremistas da IPDA ou de qualquer denominação que seja, não ir no canal dele fazer comentários sem sentido algum. Irmão Levi era da IPDA, ele tem
experiência ministerial e é pai de família, além de ser um ótimo ensinador. Quem não se inscreveu, vai lá no canal Bíblia em Foco. Eu vou deixar aqui o link nos comentários para os irmãos se inscrever, tanto no canal do irmão Levi, quanto no canal do irmão Tiago Souza. Eu gostaria também aqui que as irmãs deixassem nos comentários, se vocês querem que eu deixe assim a minha explicação, porque eu passei por essas duas experiências. Nós temos 3 filhos e eu tive 2 que nasceram de parto normal e o pequenininho eu fiz cesárea porque eu queria fazer ligamento. É isso aí. Um dos velhos argumentos usados por antigos obreiros e obreiras é que o casal cristão não pode evitar filhos através da laqueadura ou vasectomia. Esses irmãos dizem que talvez Deus queira permitir que venha pastor, evangelista, missionário, obreiras ao mundo, e o casal pode estar impedindo. Em primeiro lugar, quero deixar claro que para Deus nada é impossível. Em segundo lugar, a Bíblia diz que, operando Deus, quem impedirá? Ao contrário disso, talvez o casal vai estar evitando vir ao mundo um novo pecador que não vai querer se arrepender. Mas digo uma coisa, é falta de ética se meter nas decisões dos casais. O casal cristão ele deve orar. Posso fazer laqueadura? Posso fazer vasectomia? O casal deve perguntar isso a Deus. Não adianta vir aqui no YouTube impor como verdade. Ah, não. É templo, o corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode fazer laqueadura, você não pode fazer vasectomia. Isso é uma decisão do casal. O casal deve ser espiritual, deve orar, jejuar, perguntar a Deus se pode ou não, mas a não ser que seja uma gravidez de risco. Se for uma gravidez de risco, a mulher deve fazer sim. Se formos usar esse argumento como verdade absoluta, os ímpios, voltando ao assunto, né? Se formos usar esse argumento como verdade absoluta, os ímpios, quando não evitam filhos, fazem com que venha ao mundo assassinos, prostitutas, entre outros tipos de pecadores. Mas sabemos muito bem que, por mais que esses ímpios deixem vir ao mundo filhos pecadores, esses filhos que são pecadores, que já nascem pecadores, esses mesmos também têm a chance de escolher o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, é essa ideia de que se o cristão evitar filho, pode estar evitando um evangelista, um pastor, pregador, e seja lá quem for, vir ao mundo, não é uma ideia racional. Então, essa ideia racional, irracional no caso, vai cair por terra. Ter muitos filhos não significa que sua casa vai ser repleta de obreiros, assim como não adianta existir uma congregação abarrotada de membros, mas a maioria estar apenas de aparência. É mais ou menos isso, é igual. Essa ideia de que o casal que planeja não ter filhos está em pecado é um equívoco terrível que pode destruir casamentos. E por incrível que pareça, essa doutrina é semeada somente por pessoas ignorantes e sem ética, além de faltar bom senso nessas mentes. A esposa do irmão Levi corria risco de vida. Por isso fez o procedimento, enquanto antigos pastores e irmãos da IPDA condenavam as pessoas que faziam laqueadura, mesmo sabendo que as mesmas corriam risco de vida. É uma ignorância total. Eu cheguei até a ver nos comentários aqui no YouTube de relatos de irmãs que morreram porque estavam com dúvidas ou
seguiram esses ensinos de que não deveria fazer laqueadura, senão iria para o inferno. E aí essas mulheres, por escolha, não fizeram a laqueadura e acabaram assim morrendo até mesmo no parto. E é algo irracional. Por quê? Porque se o médico está dizendo para as irmãs que elas precisam passar pelo procedimento aí, fazer a laqueadura, para não correr riscos de vida, já que tem algum problema de saúde para gerar, elas têm que fazer, não tem nada que orar a Deus, perguntar a Deus, Deus, eu posso fazer a laqueadura? Eu posso fazer? Não, se o médico está dizendo que você tem que fazer a laqueadura, você faça a laqueadura para você não perecer, para você não perder a sua vida. É simples assim. Aí, se as irmãs querem que eu comente a respeito dessas duas experiências, porque às vezes as irmãs têm dúvida, tenho meu filho de parto normal ou de cesárea, aí eu quero deixar explicado para vocês, se vocês, né, só uma ideia, né? É uma ideia. Não né? entrando na intimidade, cada um faça na intimidade, não na... Na intimidade do casal. Na intimidade, na ideia deles, eles fazem o que eles quiserem, né? Porque nós não estamos colocando como doutrina, não, né? Porque tem irmãos assim, que não concordam com ligamento, né? Não estou falando de ligamento não, mas no vídeo eu estou falando porque os irmãos vão comentar isso no vídeo. Então assim, ó, a minha esposa fez ligamento no terceiro filho, por questão já de idade e tudo. Mas nós não somos contra quem quer ter 10 filhos. Não. É bem claro. Nós também não queremos impor que alguém tem que ter 10. Essa é a postura correta do pregador da palavra de Deus. Ninguém tem que se meter nas decisões dos casais. Está corretíssimo o pastor Levi Longaray. Entende como é que é? Cada um dentro do seu quadrado. Se a pessoa acha que ele tem condições de ter 10 filhos, tem saúde para isso, a vida dá condições, ele pode. Nós não somos de matar os inocentes, mas também não somos daquela pregação que a pessoa tem que ter 10 filhos. Não vamos entrar na intimidade de ninguém. Isso aí o casal decida. E talvez por causa disso aqui, muita gente vai entrar aqui me comentando e deixando de me seguir porque eu sou carnal, pense o que quiser. Mas eu não posso vir trazer ideia que depois eu não vou suprir a necessidade dos irmãos. O irmão Levi está corretíssimo. O que tem de obreiro que viveu pregando aos membros que os casais deveriam gerar filhos, mas esses mesmos pastores e obreiros nunca ajudaram a criar filhos de ninguém. Essa é a verdade. A maioria que prega isso aí, que prega que evitar filhos é pecado, que não pode planejar filhos, não pode planejar uma família, em ter uma família, esses daí não ajudam aos membros a criarem seus filhos que são gerados a cada ano. Essa é a verdade. Por isso que essa doutrina aí, o povo abriu os olhos, o povo viu, enxergou que isso aí é um fardo pesadíssimo que ninguém consegue suportar. Pense aí, você que está assistindo a esse vídeo, não é fácil eu chegar aqui no YouTube e pregar que é pecado evitar filhos, mas será que eu vou ajudar a criar os filhos dos irmãos? É isso que sempre aconteceu na IPDA, como em algumas igrejas com doutrinas extremistas. Os obreiros que pregavam tal doutrina não ajudavam a criar os filhos dos irmãos. Pregar é fácil, sustentar família numerosa na igreja que é difícil. Muita gente, e muita gente sofreu por causa dessa doutrina, infelizmente. Então isso é do casal. É do casal. Que nem eu gravei vídeo sobre depilação íntima. O que eu disse? É com o casal. Porque tem gente que quer massacrar a mulher que não depila. E os outros querem massacrar que depila. É problema do casal, rapaz. Eu vou estar me infiltrando dentro da intimidade do casal. Pessoal, da família. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixe o seu gostei, deixe também o seu comentário, porque é muito importante para o crescimento deste canal.